Oi, oi, tudo bem? Eu sou Giovana, sou estudante de medicina da Unifax e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre os sintomas mais comuns na gravidez. Começando assim pelo iniciozinho da gravidez, os sintomas que mais aparecem são aqueles enjoos pela manhã, aquele cansaço que a gente sente durante o dia ou então ao acordar mesmo, aquela sensação de falta de força, além do aumento de apetite ou então a falta de apetite, exatamente por causa desses enjoos, além da sensibilidade das mamas e também o sintoma mais comum para descobrir, inclusive, a gravidez, um dos principais sinais é o atraso da menstruação, né? Então, quando a gente para de sangrar de uma hora para outra, quando antes tinha essa menstruação de forma normal. E por que isso pode acontecer, né? Nosso corpo, quando nós engravidamos, ele muda, porque vai ter um nenenzinho aqui dentro, né? Então, todo o nosso corpo muda. Tem uma coisa no nosso corpo que é o que regula as emoções, que também acontecem muito essas oscilações de emoção. Então, a gente muda de humor, a gente pode ficar mais irritado, mais cansado, ou então mais ativa, se estressar com mais facilidade, que é o que geralmente acontece, porque os nossos hormônios, que são quem regulam as emoções do nosso corpo, o nosso fluxo menstrual, a nossa menstruação, eles mudam, porque vai ter um novo corpo dentro do nosso. Então, além disso, quando a gente está mais à frente da gravidez, quando está no 6º mês, no 7º mês de gravidez, a gente também tem aquela incontinência urinária. O que é isso? Aquela vontade de fazer xixi que às vezes a gente nem consegue controlar. Então, a gente faz xixi ou então se sente muito apertado o tempo inteiro, mesmo não bebendo nem metade da água que a gente bebia antes. Por quê? Porque esse neném vai estar crescendo dentro da nossa barriga e com isso ele vai empurrar a nossa bexiga. Então, é como se o espaço que armazena o xixi diminuísse. E por isso que a gente sente mais essa vontade, essa necessidade de fazer xixi com mais frequência. A mesma coisa acontece com os nossos seios, com o nosso peito, né? Eles estão sendo preparados ali exatamente para receber um neném. Então, o leite está sendo produzido, as mamas estão mudando mesmo, a gente sente que elas estão mais inchadas, mais pesadas, pode sentir as dores nas costas exatamente por esse peso, tanto da barriga que está crescendo, quanto dos peitos. Então, a gente tende a ficar mais curvada e os peitos ficam realmente mais sensíveis. Então, a gente vai sentir essa sensibilidade, essa dor nas mamas. Para mais dúvidas, nós temos outros vídeos aí ao decorrer. Espero que eu tenha sanado algumas de vocês. Obrigada! Olá, meu nome é Maria Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre as modificações fisiológicas que ocorrem no organismo da gestante. Essas mudanças, elas vão ser diferentes, a depender do sistema ao qual elas estejam se relacionando. Então, por exemplo, no caso do sistema cardiovascular da gestante, essa mulher ela vai apresentar um aumento da frequência cardíaca, um aumento do volume sanguíneo e um aumento do débito cardíaco. Em contrapartida, ela vai ter uma diminuição da resistência vascular periférica e da pressão arterial. Cumpre salientar que essa mulher vai ter cerca de 30 a 50% de aumento quando a gente fala do volume plasmático e 25% de aumento no volume globular. E aí essa desproporção nessa elevação vai levar a gestante a desenvolver um quadro de anemia fisiológica. Eu falei anteriormente que ela vai ter um aumento do volume, então esse quadro de hipervolemia, ele tem a função de fazer com que a perda sanguínea durante o parto não seja tão significativa e também tem o objetivo de suprir as demandas fetais durante o quadro de gestação. A pressão arterial, ela vai atingir os menores valores a partir da 20ª semana e a partir da 20ª semana também, a mulher vai ser mais propensa a desenvolver um quadro de hipotensão quando ela está em posição supina. Mas esse quadro ele é facilmente revertido quando ela fica em posição de decúbito lateral esquerdo. Na avaliação clínica, nós podemos identificar a presença de sopros cardíacos, muito em decorrência da hipervascularização mamária, e o coração ele vai se encontrar desviado para cima e para a esquerda. Em relação ao sistema hematopoético, essa gestante ela vai ter um aumento no número de hemácias, o que vai fazer com que haja necessidade de reposição de ferro. Além disso, os leucócitos eles podem sofrer um discreto aumento e, de forma geral, os fatores de coagulação encontram-se elevados, em especial fibrinogênio. E essa gestante ela tem um risco muito grande de desenvolver tromboembolismo. E além disso, os níveis plaquetários eles vão estar pouco reduzidos, principalmente em decorrência da hemodiluição. Em relação ao sistema respiratório, a frequência respiratória dessa gestante não vai se alterar,
mas ela vai ter um aumento nos níveis circulantes de bicarbonato, o que vai fazer com que ela desenvolva uma alcalose respiratória compensada. Além disso, ela pode apresentar um quadro de dispneia, e de hiperventilação, de hipervascularização, de edema da mucosa nasal e também de congestão nasal. Então, esses sintomas eles são comuns quando a gente fala de sistema respiratório da gestante. Em relação ao aparelho digestivo, essa gestante ela vai apresentar, mais comumente no início da gestação, um quadro de náuseas, normalmente seguidos de vômitos, e ao longo da gestação, o tônus do aparelho digestório ele vai se encontrar diminuído. E aí isso vai tornar essa gestante mais suscetível a desenvolver um quadro de pirose, de obstipação e também de surgimento de hemorroidas. Em relação ao aparelho urinário, as modificações que vão acontecer vão ser tanto em funções de mudanças fisiológicas quanto anatômicas, quanto mecânicas, porque o útero gravídico ele vai pressionar essas estruturas do aparelho urinário. Então, ele vai pressionar a bexiga, os rins, os ureteres, podendo levar, inclusive, a um quadro de hidronefrose, que é mais comum no rim direito. E todas essas modificações no aparelho urinário, elas podem fazer com que a gestante se torne mais suscetível ao desenvolvimento de infecções, de incontinência urinária, de cálculos renais e até mesmo de hematúria. Em relação ao sistema esquelético, essa mulher vai ter a embebição gravídica, na qual as articulações elas vão ter uma maior elasticidade. E isso é muito importante, em especial quando a gente fala dos ossos da pelve, que precisam sofrer esse aumento em relação ao diâmetro para possibilitar a expulsão fetal. Além disso, a mulher ela vai apresentar uma marcha muito característica, que é a marcha anserina, que vai ser decorrente da necessidade dessa gestante de mudar o seu centro de gravidade para conseguir manter o equilíbrio. E essa marcha, ela pode trazer para a mulher fadiga muscular, dores cervicais, dores lombares e até mesmo parestesia de extremidades. Em relação ao sistema nervoso, a queixa mais frequente é a de sonolência. E a etiologia dessa queixa está muito relacionada aos níveis de progesterona, porque a progesterona é um potente depressor do sistema nervoso central. Além disso, a hiperventilação também ela é muito frequente em decorrência do quadro de alcalose respiratória. E essa mulher, ela pode ter alteração na cognição, na memória, muito relacionada a alterações na vascularização da artéria cerebral posterior e média, assim como um quadro de hiperêmese gravídica, que são fortes náuseas e vômitos, quadro de enxaqueca, quadros psíquicos mais graves, como blues, depressão. Então, de forma geral, no sistema nervoso central, o que a gente observa é isso. Em relação ao sistema genital feminino, quando nós falamos de gestação, uma estrutura que tem uma relevância muito grande é o útero, que vai sofrer muitas alterações, tanto em relação ao seu peso, que antes da gestação é de cerca de 70 gramas, e que no decorrer da gestação vai ter mais de 1 quilo de peso, quanto em relação à sua consistência, que ele vai apresentar uma consistência mais amolecida durante a gestação, que é algo que inclusive auxilia no diagnóstico de gravidez, quanto em relação à sua cor, que vai ser mais escurecida, mais arroxeada, justamente em decorrência da hipervascularização local. Esse útero ele também vai sofrer mudanças no que tange ao seu formato, que antes da gestação é mais semelhante a uma pera, e ao longo da gestação ele vai evoluir para um formato mais esférico, e no final da gestação ele vai ter um formato mais ovoide. E o esvaecimento do colo uterino também é uma coisa muito importante, porque ele vai ser um sinal clínico muito importante de proximidade do parto. Então, o aspecto do útero é algo que a gente sempre tem que estar atento. Além disso, a vulva e a vagina também vão apresentar uma cor mais arroxeada. E quando nós falamos das mamas, as gestantes elas podem ter mastalgia, hipersensibilidade e aumento da temperatura local. Em relação à vagina, o pH vaginal ele vai se manter entre 3,5 e 6. E esse valor é justamente para tentar impedir infecções bacterianas, mas ele pode possibilitar o surgimento de um